Glória a Deus, seja muito bem-vinda a esse momento. Estou muito feliz, muito empolgado para esse momento que a gente vai estar aqui compartilhando o que Deus tem para nós, o que Deus tem para as nossas vidas. Eu sou Isaac Rodrigues, casado com a Girlene, pai do Caio Davi. Queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Ontem, quando o bispo me ligou e falou para trazer a palavra de hoje, eu, na mesma hora, ouvi audivelmente a voz de Deus falando comigo sobre o que eu estava vivendo e o porquê que eu estava vivendo. E eu não sei como que você chegou aqui nesse culto, eu não sei como que você está assistindo esse momento, eu não sei a situação que você está passando, mas eu acredito no Deus da promessa que te colocou aí para assistir esse momento. Eu quero acreditar que existem pessoas que estão aqui assistindo, pessoas que têm se perguntado: Senhor, por que isso tem acontecido na minha vida? Por que isso tem acontecido na minha família? Por que isso tem acontecido no meu trabalho? Ei, amigo, ei, irmão, eu quero te dizer que existe esperança para você, existe amor para você, existe cura, libertação para você. O nome dessa cura, o nome dessa libertação se chama Jesus. Se chama Jesus. Se chama Jesus. Será que você pode dizer esse nome na tua casa? Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Enche, Pai. Deus, nós declaramos cura, Senhor, sobre esses lares. Nós declaramos, meu Deus, esperança. Nós declaramos, meu Deus, um tempo, Senhor, de clareza. Clareza, Senhor. Clareza, Senhor. Eu quero que você fique nesse espírito. Eu quero que você... Eu não sei como que você chegou, eu não sei como que você está assistindo este culto, mas eu quero que você vá comigo, vamos junto. Eu quero que você esteja conectado com esse momento. Por quê? Porque aquilo que nós vamos compartilhar hoje no nosso coração é aquilo que Deus tem ministrado na minha vida nos últimos dias. Sabe, irmãos, eu me pergunto muito para Deus o que foi que aconteceu com esse ano e o que Ele quer fazer através do que Ele está fazendo. Sabe, às vezes você fica se perguntando: Deus, por que eu estou passando isso? Eu quero te ajudar a entender que não é o porquê, é o que Ele quer fazer através disso que você está passando. Hoje nós vamos conhecer e lembrar a história de uma pessoa que os homens estavam vendo a vida dele se acabando, mas naquela situação, um novo profeta, uma nova voz, um novo apóstolo estava nascendo ali. E eu quero te dizer, amigo, quero te dizer, irmão, que aquilo que você está passando é sobre o que Deus quer fazer através de você, mas em alguém. Recentemente, orando, buscando em Deus o que Ele estava querendo me ensinar, Deus me ministrou muito no meu coração. Eu estou no controle de todas as coisas. Talvez você está se perguntando o que eu quero falar com isso. Deus colocou no meu coração: leve esperança. Leve esperança. Sabe, irmãos, eu venho de uma história, de uma trajetória onde eu sempre tive contato com a Bíblia, sempre tive contato com a igreja. E algo que foi ministrado na minha vida quando eu tinha 17 anos de idade, foi que eu teria uma mensagem de esperança. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que aquilo que Deus tem no meu coração para liberar sobre pessoas é esperança, é alegria. Eu até brinco às vezes com minha mãe, dizendo para ela: mãe, muito obrigado, porque a senhora me deu um nome que está conectado com o meu chamado profético, alegria. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. E eu quero te influenciar nesse momento a pegar esse link, a pegar esse material que você está assistindo e compartilhar com alguém. Talvez você conheça alguém que esteja precisando de uma palavra de esperança, de uma palavra de direção. Pega o link dessa live, pega o link desse culto, compartilha. Deus tem algo novo todos os dias para ministrar nos nossos corações. O tema dessa palavra de hoje é: aonde estão os seus olhos?
Para onde estão os seus olhos? Para onde estão os seus olhos? Existe algo que aconteceu aqui no livro de Atos, capítulo 7, que foi a história de um homem chamado Estevão. Estevão era um diácono, era um homem temente a Deus, um homem santo e um homem cheio do Espírito Santo. E diante de uma situação, no capítulo 7, ele é bem extenso, você pode abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 7, a gente vai ler a partir do versículo 54, tá? Atos capítulo 7, versículo 54. E eu vou só resumir aqui um pouco dessa história dos versículos anteriores aí, do capítulo 6, capítulo 7, até a gente chegar nesse ponto. Estava acontecendo aqui discussões, pessoas falando contra o Evangelho, sobre Jesus. Isso levantou um homem temente a Deus diante de toda aquela situação, diante de toda aquela perseguição, e ele declarou o nome de Jesus, só que ele se conectou com eles através da história. E ele começou a falar desde Adão e Eva até Abraão, até mesmo a época aí de Moisés. E algo que é interessante nessa passagem é a ousadia de Estevão diante de tudo aquilo que ele estava passando. Naquele momento, nessa época, a igreja estava sendo perseguida. Existia uma perseguição muito forte contra a igreja de Cristo. Você que está aí me ouvindo, você faz parte dessa igreja. Diga para você mesmo, eu sou a igreja de Cristo. Eu quero dizer para você que o homem faz planos. Eu quero dizer para você que existem projetos. Eu quero dizer para você que existem visões. Mas eu quero te lembrar. Eu quero te lembrar que o plano de Deus, ele é original. Deus não trabalha com plano B. Deus sempre vai ter um plano original para a sua vida. O plano que Deus tem para fazer em você e através de você, ele não vai mudar. O que muda são as suas decisões. O que muda é o que você faz com aquilo que você está vendo. Aquilo que eu estou vendo é diferente daquilo que eu sinto, que é diferente daquilo que eu penso. Estevão estava diante de uma situação onde ele estava vendo, ouvindo e sentindo essa perseguição. Mas o que os homens não conseguiam ver era o Espírito de Deus que estava sobre Estevão. Os homens viam em Estevão a vontade de falar do reino de Deus. E os homens viam ali o corpo de Estevão, mas os homens não entendiam para onde Estevão estava olhando. O que eles não viram naquele momento, naquela situação, era para onde estava a expectativa de Estevão. E eu quero te perguntar, para onde estão os teus olhos? Será que os seus olhos estão no teu momento atual? Será que os teus olhos estão na situação que você está passando? Ou será que os teus olhos estão na promessa de Deus? Para refletir um pouco. Aonde estão os teus olhos? Naquele momento, os homens estavam com os olhos fitos em julgar. Estavam com os olhos fitos, com as suas emoções, a flor da pele, para tentar calar Estevão. Mas Estevão não. Não, eu não estou falando aquilo que eu quero falar, eu estou falando aquilo que eu fui construído, enviado para falar. E a pergunta é, será que diante dessa situação atual, você tem declarado o nome de Jesus? Uau! Talvez você esteja pensando, Isaac, é muito fácil para você falar o que você está falando. É muito simples chegar aí e gerar expectativa nas pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu passei por uma tempestade muito forte na minha vida nesses últimos 20 dias. Na realidade, nesses últimos 40 dias. Desde o ano passado. E eu tenho perguntado para Deus, o que Ele quer me ensinar? Porque as nossas tempestades, elas não são para gerar dores ou para gerar frustrações, mas as nossas tempestades são para aperfeiçoar o caráter de Cristo e preparar nós para a sua grande comitiva. Esse é o nosso chamado. E eu tenho me perguntado,
E diante de toda essa tempestade, eu cheguei para Deus: Deus, o que o Senhor quer me sinalizar? E eu queria te inspirar, eu queria te encorajar a perguntar a Deus, não o porquê que você está passando isso, mas o que Ele quer te ensinar. O que Ele quer te ensinar diante disso? O que Ele quer te ensinar diante dessa tempestade? Estevão estava diante de um momento onde parecia obscuro, parecia que aquilo que estava acontecendo naquele momento, aquelas pessoas ao redor ali no Sinédrio, acusando, falando. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 54, diz assim: e eles, ouvindo estas coisas, cortou-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre Estevão. Olha o nível de perseguição, olha o nível de pressão que Estevão estava passando. Só que existe um porém. Aquilo que Estevão estava sentindo não era aquilo que Deus tinha projetado para ele. Por isso que ele não estava atribulado. Ele não estava preocupado com aquele momento, porque ele estava cumprindo um propósito ali. E hoje, refletindo nessa mensagem, eu comecei a me perguntar: Deus, por que foi tão rápido a passagem de Estevão ali? E eu comecei a sentir no meu coração, e eu até anotei isso, porque Estevão cumpriu o propósito dele. Sabe, irmão, o mundo, existem cursos, existem fórmulas, existem coisas aí na internet querendo te ensinar a encontrar o teu propósito. Mas eu quero te dizer nessa noite que o teu propósito está aqui, ó. O teu propósito está na palavra de Deus. O teu propósito está na verdade de Deus. A verdade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, sobre os teus planos, sobre aquilo que você tem. A tua expectativa não pode estar naquilo que o homem pode te dar. A tua expectativa não pode estar naquilo que o mundo tem para te oferecer. Mas a nossa expectativa, a nossa esperança no nome de Jesus, está no nome de Jesus. Será que você pode falar isso? Deus, a minha esperança. Será que você pode dizer isso junto comigo? Com fé. Deus, a minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. Sabe algo que é interessante? Nesse momento aqui, no versículo 55, eu quero ler junto com você. Mas ele quem? Estevão, ele estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Para onde estão os teus olhos? Para onde estão os teus olhos? Para onde estão os teus olhos? Ei, para onde estão os meus olhos? Aonde está o teu coração? Ei, aleluia. Obrigado. Vamos ler de novo. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu. Na tradução original diz: para os céus. E viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Meu irmão, imagina essa cena. Imagina essa cena. Estevão estava diante de um muro.
diante de uma parede, vários homens ali próximos dele, não eram qualquer homens, é importante ressaltar isso. Eram os homens mais importantes que existiam naquela época. Eles estavam ali prontos para apedrejar Pedro. Só que a esperança de Estevão, não estava naquilo que os homens estavam para fazer com ele. A esperança de Estevão estava naquilo que ele estava vendo os céus, ele estava conectado, ele estava: Deus, os meus olhos estão fitos em Ti. Traz isso para o teu coração, meu irmão. Traz isso para o teu coração. Aonde está a tua esperança? Será que a tua esperança está no que você está vendo hoje? Porque o que você está vivendo hoje não define aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, através da sua vida, através da sua família, através dos seus filhos. Estevão tinha essa convicção. Aquilo que está acontecendo comigo agora não é sobre mim, mas é sobre o que há de vir. Por isso que eu olho para os céus e eu consigo enxergar Deus e o Filho, o Cordeiro, à destra do Pai. Porque ele sabia aonde estava a esperança dele. Sabe, Diego, quando a gente olha para o nosso natural, a gente vai ver para as matérias. A gente vai ver para os nossos projetos. A gente vai ver para o nosso estudo. A gente vai ver para a nossa capacidade intelectual. Mas eu quero te lembrar, meu amigo, a nossa esperança não está em nada físico. A nossa esperança está em Deus. E eu quero encher teu coração dessa esperança. Assim como um dia foi profetizado na minha vida, Isaac, você terá uma palavra de esperança para essa geração. Eu quero declarar sobre a tua vida esperança. Eu quero declarar sobre a tua vida cura. Eu quero declarar sobre a tua vida restauração, porque nós não somos aquilo que nós pensamos. Nós somos aquilo que o Pai gerou lá na fundação do mundo, para mim e para você. Estevão estava vendo isso. Estevão estava conseguindo enxergar isso, porque os olhos dele estavam na esperança. E novamente, para onde estão os teus olhos? E novamente, para onde estão os teus olhos? E novamente, para onde estão os teus olhos? Para onde? Versículo 56. E disse: Eis que vejo. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritando em alta voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Falaram muitas coisas contra Estevão naquele momento. E expulsando da cidade. Imagina essa fase aqui. Imagina esse momento. Estevão sendo levado para fora da cidade. A vergonha, a exposição. Estevão sendo levado para um lugar onde ele não tinha proteção alguma. Mas os olhos dele sempre fitos em Jesus. E ele sendo levado para fora, sendo expulso da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas, eu quero que você preste atenção nessa parte. E as testemunhas colocaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava o nome de Deus, dizendo: Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor,
não coloques esses pecados para que eles carreguem. E tendo dito isto, adormeceu. E no versículo 1 do capítulo 8 diz assim: e Saulo consentiu na morte dele. E você conhece quem é Paulo. Só que o ponto não é quem era Paulo. O ponto é, a vírgula é, olha o que Estevão passou. Estevão entendeu que a dor dele, que o sofrimento dele não era sobre ele, mas ele sabia que aquele sofrimento iria gerar frutos. Aquele sofrimento iria gerar uma nova geração, iria criar um novo tempo. A Bíblia vai relatar aqui no capítulo 8 que aconteceu uma grande e maior perseguição contra a igreja. E aqui vai contar um pouco da história de Paulo no capítulo 8, como Saulo se conectou com Deus. Mas eu quero que você reflita comigo nesse ponto. Os olhos da esperança. Os olhos da esperança. Os olhos da esperança vai dizer: Deus, eu estou passando pelo momento de dificuldade na minha vida, mas não é essa dificuldade que diz o que o Senhor está fazendo em mim, mas é o porquê que o Senhor vai fazer isso comigo. Sabe, quando eu estava meditando sobre isso, né, sobre essa questão da palavra céu, eu fui buscar entender o que significa a palavra céus, tanto no nosso dicionário, como também no dicionário na língua judaica. E a palavra céus está dividida em duas palavras. Está dividido em local de e águas. O nome dos céus se diz Chamaim. E Chamaim está dizendo em local das águas. Sabe o que é mais impressionante disso? É que quando Jesus chegou diante daquela mulher samaritana, Jesus falou: se você beberes da minha água, você nunca mais terá sede. E quando Estevão estava nesse momento, Estevão entendeu isso e ele olhou para os céus, porque é o lugar das águas. Lugar das águas. E aí, pesquisando, entendendo isso, eu fui buscar entender um estudo que fala sobre água. E algo interessante é que, conversando com um amigo meu, um mestre também da Bíblia, o pastor Leonard Drummond, a gente conversando e a gente foi pesquisar no Google e a gente viu que 30% do nosso corpo é matéria, é físico, mas 70% do nosso corpo é água. Então, nessa hora aqui, a gente começou a refletir. Eu queria compartilhar isso com você. Eu queria que você realmente parasse para entender essa revelação. Porque a palavra sempre vai estar com o termo os céus. Por quê? Porque são as águas. Águas vivas que fluem do trono de Deus. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Lá em Gênesis fala, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando chegou lá, no sexto dia, quando Deus foi criar o homem, Deus pegou o pó da terra e soprou sobre ele águas, o seu Espírito, os céus sobre o homem. O que estava querendo falar ali? Recentemente, o bispo até estava pregando aqui na igreja que o maior número de curas na Bíblia é sobre visão. É sobre visão. Por quê? Porque Deus, o diabo, ele sabe, o inimigo, ele sabe que quando você perde a visão, você perde a sua identidade. E você começa a se perguntar o porquê e não o que das coisas. Quando você começa a refletir nisso: Deus, eu sei que o Senhor tem algo para fazer comigo. Não em mim, mas para que eu possa alcançar outras pessoas. O apredejamento de Estevão não foi simplesmente porque aquele homem foi um mártir, não, mas foi através do sacrifício de um homem justo, um homem cheio de Deus, que um apóstolo, um homem entendido da lei, foi levantado para resgatar uma geração. E esse homem, ele fez tantas coisas que hoje nós estamos aqui com a palavra de Deus, devido às cartas de discipulado de Paulo.
E é interessante que Paulo ele já conhecia o poder da comunicação. Na época ele não tinha internet, ele conhecia as cartas, então ele escrevia. E ele discipulava, ele consolidava a igreja de Cristo. Será que você consegue entender isso com profundidade no teu interior? Que o teu sofrimento, que o meu sofrimento, que o nosso sofrimento é para aperfeiçoar o caráter de Cristo em nós. Não pergunte para Deus o porquê que eu estou passando para isso, é o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer me mostrar. Quem é a pessoa, Deus? Quem é a pessoa que o Senhor quer que eu seja usado? Quem é a pessoa, Pai? Quem é a família? Quem é o filho? Que o Senhor quer que o meu filho um dia, que está nas drogas hoje, sofrendo dentro de uma boca de fumo, mas Deus, Ele tem um plano para a tua família. Deus, Ele tem um plano incrível e perfeito para a tua família. E talvez isso que você esteja vivendo com o seu filho, talvez isso que você esteja vivendo no teu casamento, seja um casamento restaurado lá na frente que Deus vai te mostrar. Seja um filho restaurado lá na frente que Deus vai te entregar. Alguém, sabe, uma época da minha vida eu passei por uma turbulência muito grande na minha vida ministerial, profissional, conjugal, tudo. E eu, naquela época, eu procurei buscar em Deus respostas. E minha mãe um dia chegou para mim e falou assim: Isaac, você lembra da tal pessoa? Eu lembro, procura essa pessoa. E diante de todas aquelas situações que estavam acontecendo na minha vida, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, de repente eu me vi sem amigos, sem empresa, sem esposa, sem projeto, sem visão. Mas um dia alguém foi usado por Deus para me ajudar. E o mais incrível é que esse alguém sofreu pelo que eu estava sofrendo. Ele sofreu pelo que eu sofri, ele passou pelo que eu passei. É incrível. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou dizer quem é daqui a pouco. Mas ele sabe. Mas como é importante, porque os nossos sofrimentos é a maior escola de Deus. Isaac, mas o sofrimento é isso, irmão. A Bíblia diz, Jesus disse: aquele que perder a sua própria vida, achá-la. Você pode fazer e é preciso sim ser feito planos, mas a realização deles vem do Senhor. E eu quero te inspirar nessa noite a trocar os olhos. A trocar os olhos, Isaac, no sentido literário, não, no sentido espiritual. Trocar a forma como você está vendo o que você está passando, a situação que você está enfrentando. E comece a perguntar a Deus o que o Senhor quer me ensinar e quem o Senhor quer que eu flua para abençoar essa vida, para essa família. Sabe, nesse momento, aonde a gente entende que a maior parte do nosso corpo é água, e essa água se chama Jesus, porque Ele fez várias referências em relação à água. E quando você começa a meditar nisso, eu estava conversando com o Ítalo agora há pouco, você começa a entender o porquê que as pessoas buscam resultado em coisas e não em pessoas. Você começa a entender que as pessoas estão atrás do resultado porque alguém tem um carro, porque alguém tem um apartamento, porque alguém tem isso, tem aquilo. Mas não, quando o profeta Samuel chegou na casa do pai de Davi, o próprio pai dele, Jessé, olhou para os filhos deles e viu o que tinha mais destreza com a guerra, com a habilidade. E tinha um irmão de Davi, que eu não lembro agora o nome dele, o mais velho. E esse irmão de Davi, ele era muito bom, ao ponto de dizer que não existia ninguém em Israel capaz de derrotar aquele gigante. E ele começou a explicar o porquê. Porque aquele homem, ele tinha a altura, a força, e ele usava armaduras que ninguém no território tinha. Mas
Diante de toda aquela situação, Davi chegou e perguntou a seguinte pergunta, Davi: quem é esse circunciso? Quem é esse circunciso? Porque os homens estavam com os olhos no problema, estavam com os olhos na matéria, mas Davi estava com os olhos fitos em Jesus. Estavam fitos no Deus de Israel, no Deus que vence as batalhas, no El Shaddai. Será que você consegue entender isso? Será que você pode olhar para esse momento, para essa situação que você está passando e dizer: ei, você não é maior do que o meu Deus. Ei, você não é maior do que a promessa que Deus tem para a minha vida. Ei, você não é maior do que aquilo que Deus planejou para o meu filho. Ei, droga, ei, prostituição, ei, adultério, ei, problema, ei, dívida. Você não é maior do que as promessas de Deus para a minha vida. Será que você pode entender isso? Porque foi isso que Estevão fez. Os homens estavam matando Estevão, mas Estevão não, eu olho para os céus. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, eu quero que você pare aqui nessa vírgula. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, sabe o que eu interpreto aqui, Diego? Eu interpreto que Estevão tinha uma vida de secreto. Tem muitas pessoas que querem servir na casa de Deus, que querem louvar, glória a Deus por isso, mas nada se sustenta sem uma vida de secreto. E eu quero te inspirar, meu amigo, se você quer trocar os seus olhos, se você quer trocar as suas lentes, invista no secreto. Porque só existem respostas que estão no coração de Deus. E muitas das vezes nós procuramos essas respostas numa pregação, no irmão, numa irmã, numa profeta, no profeta, mas a gente não está buscando realmente de fato no secreto. Porque é lá onde eu sou cheio, é lá onde você é cheio, é lá onde fluem as verdadeiras canções, é lá onde flui a verdadeira vulnerabilidade. E eu quero te inspirar, volte para a sua essência, volte para o secreto, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. As suas interrogações, elas estão maiores porque você não está investindo no secreto. Quando você entender que a resposta que você está procurando nas lives, que a resposta que você está procurando nas pregações, que a resposta que você está procurando em alguém está no secreto, você vai começar a viver uma vida abundante. E eu não estou falando de riqueza, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de experiência, de intimidade com Deus. Eu estou falando de outros olhos, eu estou falando de outras expectativas. Ei, quando acontecer um problema, você vai olhar e vai dizer: olha, quem é tu, ó morte? Aonde está o teu agrilhão? Porque eu creio e o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Ele reina para todo sempre. E pelas suas pisaduras eu fui sarado, e pelas suas feridas eu fui curado. Respostas que eu procurava, eu não encontrei em outro lugar. Há perguntas que eu fazia e que no dia você me chamou de filho. Me chamou de filho. Irmão, eu não sei como você está assistindo essa live, mas eu quero que você fique de pé onde você está. Me chamou de filho.
Eu não sei se você está deitado no leito de dor, mas eu quero declarar agora cura. Eu quero declarar restauração. Eu quero declarar a vida de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Porque aquele que era e que há de vir, seu poder, ele vai ressurgir.